Esse é o tipo de vídeo polêmico que é complicado de se gravar. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E no vídeo de hoje eu queria falar a respeito de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Muitas coisas vêm sendo faladas a respeito da possibilidade do Ancelotti ser o próximo técnico da seleção. Inclusive o André Rizek no Sport TV até confirmou que a informação na CBF é esta de momento. Mas muitas coisas têm sido ditas a respeito desse caso que eu acho que vem se perdendo um pouco a noção tanto do que é a seleção brasileira hoje, quanto pro que é o Ancelotti hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que você que está aí assistindo esse vídeo, não é inscrito ainda no É do Jogo, que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para todas as notificações para que você seja avisado toda vez que tivermos um vídeo novo aqui no É do Jogo. E também, se você quiser me ajudar ainda mais, eu peço para que você deixe o seu like aqui no vídeo, é muito importante para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possível. Quanto mais likes, mais vezes o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas, o que me ajuda muito, obviamente. Voltando agora para a questão do Ancelotti, é um pouco curioso observar como isso vem sendo tratado. E eu já vou adiantar aqui que eu vou falar algumas coisas que podem ser polêmicas. Desde o momento que ficou óbvio que a CBF ia atrás do Ancelotti, né, que queria que ele fosse o técnico da seleção brasileira, eu confesso que eu nunca acreditei muito que essa possibilidade poderia realmente acontecer. Eu falo isso até com muitos amigos meus, eu tenho um inclusive que me odeia, porque eu falava o tempo todo pra ele que o Ancelotti não iria pro Brasil, e ele queria muito que o Ancelotti fosse. Pra mim, não fazia muito sentido você largar o Real Madrid pra ir pra seleção brasileira por várias questões. A primeira delas é uma questão financeira. Existem muitas especulações sobre o quanto o Tite recebia na seleção brasileira. Alguns sites dizem que era por volta de 4 milhões de euros anuais, que dá por volta de uns 20 milhões de reais por ano, mas eu já vi lugares falando também que o salário do Tite dava menos de 1 milhão de reais por mês, então daria por volta de 12 milhões aí, se você contasse 13º, essas coisas. O Ancelotti recebe cerca de 7,5 milhões de euros anuais. Na cotação de hoje, esse valor é próximo a 40 milhões de reais. Mesmo que realmente o Tite recebesse 4 milhões de euros, o salário do Ancelotti seria quase o dobro disso. Caso o salário do Tite realmente fosse por volta de 1 milhão de reais por mês, o Ancelotti na atual cotação, dividindo o salário dele por 12, né, e também 13º, essas coisas, daria por volta de 3 milhões de reais. Se esse número foi realmente levado em consideração, seria então o triplo do salário do Tite. Mas, obviamente, o Ancelotti é um técnico de um nível muito superior ao Tite. O Tite é um bom técnico, mas não dá pra se comparar com o Ancelotti. O Ancelotti é um dos melhores técnicos, dos melhores treinadores de futebol do mundo hoje. É o único técnico a ser campeão nas 5 principais ligas europeias. É o maior campeão de Champions League como treinador. Então, não dá pra contestar a capacidade de como treinador que Carlo Ancelotti tem. E sobre a questão financeira, eu sempre achei que isso pudesse ser impedimento, mas então eu lembrei dessa notícia que teve recentemente de que a CBF ela teve um faturamento recorde em 2022. E se você entrar no site da CBF, tem uma aba de transparência que tem uns dados, uns números bem interessantes que você pode ver caso você seja um completo idiota que procure a respeito disso. Se você lá entrar, vai ver nessa parte de transparência que a CBF não apenas teve um faturamento recorde nesse ano, mas como teve um superávit de 300 milhões de reais. Uma companhia que tem um superávit de 300 milhões de reais, dá pra pagar 40 milhões de reais por ano num técnico. Se a CBF por algum acaso se assustasse com o valor que ganha um Ancelotti por ano e não quisesse pagar isso, eu acho que seria idiotice, na verdade, isso depois que eu parei pra analisar os números. Porque dinheiro pra isso a Confederação Brasileira de Futebol tem. Só é realmente necessário chegar no valor acordado. Agora, a questão que realmente me fazia pensar que não fazia sentido o Ancelotti ir para a seleção brasileira, o único motivo que eu via isso como algo plausível é o fato dele já estar com 64 anos, então talvez ele queira diminuir um pouco o ritmo dele de trabalho, porque o trabalho de um clube é um trabalho diário, né? Literalmente todos os dias você tendo lá, assistindo jogos, assistindo a vídeos, mostrando vídeos para os seus jogadores, colocando eles em campo, mandando eles fazerem as atividades, todas as questões envolvidas com o trabalho de treinador. Para um cara de 64 anos, isso pode já estar um pouco exaustivo de se fazer. Óbvio que tem treinadores até que são até mais velhos que o Ancelotti, que continuam como treinadores de clubes, mas ele já é um cara que literalmente ganhou tudo que ele tinha para ganhar. Para alguém que está nessa posição, que inclusive até já disse que pretendia deixar de ser treinador no futuro próximo, ir para uma seleção, trabalhar num lugar onde realmente ele teria um tempo maior para preparação de treinamentos, para descanso, inclusive, mesmo que ele não estivesse 100% descansando, ele teria de ver os jogos, né, para poder fazer
fazer as análises e fazer as convocações da seleção brasileira, óbvio que o trabalho dele diário seria muito diferente, muito reduzido em relação ao que é um dia a dia de clubes. Então essa seria a única explicação plausível pela qual eu vejo o Ancelotti aceitando. Entra então um ponto que eu acho que pra mim é o fundamental. Agora eu vou falar o que pode ser polêmico, e se você por algum caso discordar disso que eu vou falar, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Mas pra mim isso é o ponto primordial. Hoje, nenhuma seleção é mais importante ou mais relevante que qualquer grande clube. E por que eu digo isso? Porque o futebol está muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Eu vou colocar aqui algumas escalações de times de algumas décadas atrás para que vocês possam ver a diferença que é em relação à nacionalidade dos jogadores que atuavam nessas equipes nesta época para o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, as grandes equipes do futebol europeu, elas se tornaram seleções transnacionais. Elas embarcam jogadores de muitos lugares diferentes. Recentemente até foi notícia que o Real Madrid entrou em campo por uma partida do Campeonato Espanhol sem nenhum jogador espanhol no time titular, para mostrar que o futebol hoje em dia ele se tornou algo muito mais globalizado. Então as equipes, os clubes são muito mais fortes hoje do que qualquer seleção. Vou dar esse exemplo do Real Madrid. O Real Madrid entrou em campo nessa partida do Campeonato Espanhol sem nenhum jogador espanhol no time titular. Eu vou botar aqui o time do Real Madrid e a seleção da Espanha. Não tem nenhum jogador desse time aqui. E eu vou fazer a seguinte pergunta: quem vocês acham que ganha? Fazer a mesma comparação. Tá aqui o time do Real Madrid e a seleção brasileira que jogou a partida contra a Guiné, que ganhou. Não vou usar o que teve contra o Senegal, porque senão é sacanagem. Mas tá aqui essas duas equipes. Tudo bem que aqui tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo, aqui tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo, mas vamos dizer que existem dois Vinícius Júniors e dois Rodrigos. Quem vocês acham que tem a melhor equipe? É muito fácil perceber que hoje em dia qualquer grande clube é muito mais relevante para o futebol mundial do que as seleções. Vou lhe propor uma pergunta. Você prefere ver um jogo da seleção brasileira ou do clube para o qual você torce? A probabilidade de você responder seleção brasileira é muito pequena. Eu diria que praticamente ninguém deve falar isso. Então, na minha opinião, o Ancelotti deixar uma equipe como o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, é deixar o maior clube do mundo, a maior equipe de futebol da história. Não que esses jogadores sejam a maior equipe, mas sim o Real Madrid como clube em si. Vocês entenderam? Para treinar uma equipe menos relevante. E vamos combinar, o Real Madrid pode jogar partidas na Champions esse ano contra, sei lá, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Bayern de Munique e diversas outras grandes equipes. Pela seleção brasileira, o máximo que o Ancelotti enfrentaria seria a Argentina. Não que não seja um grande jogo, é o maior clássico interseleções da história. Mas, e além disso, o que mais faria o mundo inteiro parar pra assistir o jogo da seleção brasileira? Ah, mas o mundo já para pra assistir a seleção brasileira. É a equipe de futebol mais conhecida do mundo. A seleção brasileira pode realmente ter um reconhecimento pelo fato de ser a pentacampeã mundial e ter jogadores muito históricos como Pelé, Garrincha, Didi, Tostão, Rivelino, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar e diversos outros craques. Você pode ficar aqui a noite inteira, aqui não é dia, mas posso ficar aqui a noite inteira falando dos jogadores que jogaram pela seleção brasileira, que são realmente craques históricos do futebol. A grande questão é, no mundo do futebol hoje, os clubes são quem dominam, os clubes são que realmente interessam para os fãs de futebol. Você aí, torcedor da seleção brasileira, fora da Copa do Mundo, quando é que você realmente para pra assistir um jogo, tipo, não, eu vou torcer pela seleção, igual você torce para o seu clube, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ou na Copa do Brasil, ou da Libertadores, Sul-Americana? Quando é que isso acontece fora de uma Copa do Mundo? Entende? Mas essa ligação umbilical do torcedor com a seleção brasileira, ela tem se desfeito cada vez mais. Isso também, obviamente, pode ser o retrato da seleção brasileira não ganhar uma Copa há 21 anos. O ponto é, para alguém que quer continuar disputando futebol em alto nível, a seleção brasileira não é o lugar para Carlo Ancelotti. Ele tem capacidade de treinar equipes muito mais fortes, equipes de muito mais prestígio hoje em dia no futebol internacional que a seleção brasileira. Então agora eu vou querer entrar no ponto para a seleção brasileira, caso o Ancelotti realmente vá, mas tenha de se esperar um ano para isso. Porque eu já vi muita gente falando a respeito que mas tem que esperar o Carlo Ancelotti é um erro total e completo. Não dá pra poder ficar esperando o Ancelotti. A seleção brasileira é uma equipe gigantesca. Não dá pra poder ficar à mercê de um técnico assim. Novamente, o cara é o técnico do Real Madrid. Ele tá no maior clube do mundo. É a equipe de futebol mais importante do planeta Terra. Ele sair disso para qualquer lugar que ele for, automaticamente ele estaria tomando um passo atrás na sua carreira. E se for essa a intenção dele, até como eu disse anteriormente, eu até entendo. Mas é inegável que hoje em dia isso seria sim dar um passo atrás. Mas para aqueles que falam que não dá pra poder ficar
ficar esperando, eu vou fazer a seguinte pergunta. Vocês acham que 2 anos não é tempo suficiente para um técnico do nível do Ancelotti preparar uma equipe? Mais uma coisa que eu acho que pode ser polêmica que eu vou falar aqui. O Ancelotti assumindo a seleção brasileira seria o melhor técnico que a seleção brasileira já teve em sua história. Ah, mas e o Zagallo, que ganhou a Copa do Mundo? Colocou pra jogar Pelé, Tostão, Rivelino e Jairzinho. Levou a seleção brasileira pra outra final de Copa em 98. Ah, mas e o Filipão, que também ganhou um monte de coisa. Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Mundo. Compara o currículo do Carlo Ancelotti com o currículo de qualquer outro treinador que já teve na seleção brasileira. A primeira coisa pra mim que isso prova é que o patamar de um treinador de clubes é um patamar muito diferente de um treinador de seleções. Mesmo se você comparar o trabalho em clubes, né, do Filipão e do Zagallo com o trabalho do Ancelotti, não chega no mesmo patamar dos títulos conquistados pelo italiano. O Ancelotti talvez, inclusive, seja um dos treinadores mais subestimados do mundo, na verdade. Porque, embora ele tenha todas essas conquistas que eu já falei aqui pra vocês, ele só vem sido falado como um dos maiores técnicos da história depois de ter vencido a Champions ano passado com o Real Madrid. E ano passado foi o primeiro ano dele desde essa volta do Real Madrid e ele conseguiu conquistar a Champions League e o Campeonato Espanhol. Tudo bem que você tem essa vivência diária com os jogadores, você tem justamente essa questão do dia a dia, de poder trabalhar melhor uma equipe, diferente de uma seleção. Mas dá realmente pra duvidar que um treinador do nível do Carlo Ancelotti conseguiria armar uma equipe em 2 anos? Ah, mas e as eliminatórias? O Ancelotti vai chegar só no meio de 2024, o Brasil vai ter que fazer 8 partidas até lá. Quem que vai comandar a seleção? O que vai ser feito até lá? E se o Brasil tiver mal nas eliminatórias? Bom, em 2016, quando o Tite assumiu a seleção brasileira estava fora do grupo de classificação para a Copa do Mundo. O Tite chegou, mudou a seleção brasileira, mudou a forma da seleção brasileira jogar e ela terminou as eliminatórias em primeiro. Sem contar que dessa vez as eliminatórias para a Copa do Mundo na América do Sul classificam 6 equipes. E uma 7ª vai pra repescagem. Então, assim, a seleção brasileira não vai ficar fora da Copa. Isso vocês podem ficar muito tranquilos. Eu não consigo aceitar essa Copa pra 48 equipes. Não consigo. E outra coisa também interessante é que muitas pessoas, eu também já li a respeito, dizendo que não precisava, sim, no período inteiro de preparação pra Copa do Mundo, o ciclo todo. Nenhum técnico da história da seleção brasileira foi campeão tendo 4 anos para treinar a equipe até a Copa. Todos os treinadores que foram campeões do mundo com a seleção brasileira assumiram o Brasil no meio do ciclo para a próxima Copa. Isso acontece. Tudo bem, isso é mais uma curiosidade do que realmente uma regra, mas pode acontecer do Ancelotti chegar lá e fazer um excelente trabalho e ser campeão do mundo. E sobre a questão do técnico interino, né, o Ramon Menezes, que jamais fez nada que justificasse ele estar nessa posição. Eu acredito que a seleção brasileira tinha que procurar alguém que tivesse uma disponibilidade, que tem um mínimo de capacidade para treinar na seleção brasileira, para colocar nessa função até o Ancelotti chegar, e talvez até essa pessoa pudesse depois ser um auxiliar do Ancelotti, poderia até ser um auxiliar do Ancelotti atualmente, mas eu acho que isso daria um problema com o Real Madrid por questões contratuais, então não acho que isso vai acontecer. Mas poderia ser alguém que fosse incluído na comissão da CBF de forma fixa, ou seja, quando o Ancelotti viesse, ele continuaria lá, mas teria que ter alguém com um mínimo de gabarito, porque essa pessoa não é o Ramon Menezes. E, obviamente, o Ancelotti é de longe dos técnicos que já foram falados na possibilidade de ser treinadores da seleção após o Tite, ele é de longe o melhor profissional e é de longe o mais gabaritado. Então, eu acredito que esperar até 2024 pelo Carlo Ancelotti não seja uma má ideia. E eu até faço a pergunta, se você é contra esperar até 2024 pelo Ancelotti, quem você deixaria como técnico da seleção brasileira? Quem você iria querer que fosse treinador? Comenta aqui embaixo pra mim, por favor. E também comenta a respeito desse vídeo, o que você achou das minhas opiniões, dos dados e das análises que eu passei aqui. É sempre muito interessante pra mim poder conversar com vocês a respeito do tema do vídeo. E se essa é a primeira vez que você esteve aqui no É do Jogo e gostou do conteúdo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda demais, o vídeo chega em mais pessoas e isso me ajuda muito de maneira profissional. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima.